De volta com o Tati Cidade, agora eu converso com o professor e neurocientista Ari Brito sobre inteligência emocional. Boa noite, Ari, seja muito bem-vindo, como vai? Boa noite, obrigado. Falar um pouquinho sobre essa questão da inteligência emocional, porque hoje muitas pessoas procuram trabalhos voltados a essa questão do autoconhecimento, né? Qual é o grande ganho que as suas imersões trazem? A gente sabe que você faz um trabalho muito bacana em relação a isso, né, Ari? Obrigado pela referência aí. Assim, na verdade, inteligência emocional é mais do que uma inteligência emocional, é a gente saber gerenciar as nossas emoções, né? Por isso que a gente tem esse nome aí que o Daniel Goleman colocou, né, como uma inteligência emocional, mas muitas vezes a gente se diz inteligente, né? Então eu vejo na universidade mesmo professores com doutorado, pessoas, aqueles nerds, né, as pessoas super inteligentes, mas que não sabem lidar com as pessoas, que têm uma baixa resiliência, né, que tem um temperamento forte. Essas características mais de comportamento são características que, ultimamente, principalmente nas organizações, têm sido muito valorizadas, porque às vezes a gente contrata um engenheiro que é um ótimo engenheiro, mas, por exemplo, ele não sabe lidar, não sabe liderar a equipe, não sabe lidar com as pessoas, e aí então a gente precisa saber como se comportar. E aí então entra esse conceito de inteligência emocional, que é a gente poder gerenciar as nossas emoções em relação às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Até, né, porque, Ari, fatores técnicos a gente aprende, né, e aprende até de uma forma rápida. Agora, a questão de controlar as emoções, né, dessa relação interpessoal, eu acho que é o mais difícil mesmo. Né? A vida inteira a gente aprende na escola um monte de coisas do saber fazer, né, das nossas competências, como a gente fala. Só que aí as competências emocionais, elas também são treináveis. Por incrível que pareça, antigamente a gente acreditava que uma pessoa que nasceu difícil, com um temperamento difícil, essa pessoa ia nascer, morrer daquele jeito. Né? Então eu ouvi as pessoas falando Gabriela, assim, né? olha, eu nasci assim, né? Então vou morrer assim. assim. E hoje não, né? Hoje a gente consegue entender, inclusive a neurociência evoluiu muito quando a gente começou a trazer ressonância magnética funcional para o campo de entender o comportamento do cérebro. E aí existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade de fazer novas construções no nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu acreditar que eu não consigo fazer alguma coisa, e aí eu ficar a vida inteira tentando e não conseguindo, no dia que eu colocar na minha mente que eu vou conseguir aquilo, ou seja, eu colocar uma personalidade e uma determinação de que eu vou conseguir aquilo, eu acabo conseguindo porque eu construo um novo caminho no cérebro para realizar coisas que aparentemente eram impossíveis. Tudo em cima, então, da nossa força de vontade, eu diria, né? Força uma determinação. Força de vontade, mas principalmente inteligência. Assim, por incrível que pareça, existe uma área superior do cérebro, que a gente chama de neocórtex, que é a área dos pensamentos, que diz o seguinte, que se você fizer as coisas sem pensar, você vai fazer dentro de um limite. Quando você faz pensando, que você coloca inteligência, coloca intenção, aí você consegue resultados diferentes. Por isso que, para mim, a gente até faz muitos treinamentos, né, hoje em dia, com imersões, treinamentos nas empresas, a gente trabalha muito assim, vamos treinar a intenção. Até que ponto você que está nos assistindo quer realizar aquilo mesmo ou você só estava mais ou menos a fim de realizar aquilo? Porque na vida, tudo que você realmente quis, você conseguiu. Exatamente, esse é um ponto importante. E aí, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, tem uma imersão chegando aí, é isso, Ari? Isso, no final de setembro a gente faz, né, o Marca Pessoal Sentidos, que é justamente uma imersão que trabalha os nossos sentidos, a gente enxergar além do que a gente vê, ouvir e escutar. Porque às vezes as pessoas falam coisas pra gente, tá, você escutou, você ouviu? Ah, ouvi, mas você não escutou, você não prestou atenção. Então a gente trabalha um conceito de mindfulness, de colocar atenção plena em cada um dos sentidos, para sentir o paladar do que você está comendo, sentir os perfumes que estão na nossa volta. Muitas vezes a gente tem um faro que tem a ver com a nossa intuição, que a gente deixa ele desligado por causa do mecanismo de automatismo, né? A gente fica no piloto automático o tempo inteiro. Então a gente vai fazer uma imersão, que é um final de semana num lugar incrível, no meio da natureza, justamente para ativar esses sentidos de uma forma plena para as pessoas poderem estar com atenção plena. 90% das preocupações que a gente tem no dia a dia não se transformam em problemas. Quem quiser se inscrever... Só ir nas redes sociais, né? Eu sou prof. Ari Brito, né? Professor Ari Brito. As pessoas identificam, tem site, tem tudo. Sempre professor Ari Brito. Se você colocar em qualquer buscador, você encontra rapidamente. Ok. Professor Ari Brito, muito obrigada pelas suas Obrigado informações, você. sucesso e parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigado.
O Tarde Cidade fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê na segunda-feira, às 10 para 7 da noite. Bom fim de semana para você. Até mais. Tchau, tchau.